Bom, na aula de hoje, então, agora nós vamos falar um pouco sobre a formulação de caso e como que a gente precisa ter uma organização no nosso raciocínio clínico dentro da terapia da aceitação e compromisso. Então, quando a gente começa a avançar na prática clínica, uma das primeiras dificuldades que aparecem é justamente como que a gente vai entender de fato o que está acontecendo com aquele paciente específico nosso. Porque, na verdade, muitas vezes, o diagnóstico ele não é o suficiente para a gente conseguir, de fato, ter uma compreensão esclarecida do que está acontecendo no nosso caso clínico. Uma ideia aqui que, por exemplo, dois pacientes podem ter o mesmo diagnóstico e funcionarem de forma completamente diferentes. Um pode, por exemplo, evitar situações e o outro pode se expor excessivamente. Um pode estar dominado por pensamentos e o outro pode estar dominado por emoções. E na prática, isso tudo exige entendimento dos processos psicológicos diferentes. Um pode estar mais ligado ao processo da aceitação e o outro está mais ligado ao processo da desfusão. E por isso a gente precisa ter clareza sobre a relação dos casos clínicos de maneira personalizada junto aos processos psicológicos do Hexaflex. E é justamente aqui que entra de fato essa habilidade de formulação de caso. Não é um documento formal apenas, mas é a maneira como a gente vai estruturar o nosso raciocínio clínico. É uma maneira de a gente conseguir entender o sofrimento daquela pessoa de uma maneira mais sistematizada, de uma maneira mais organizada, mais técnica. E isso proporciona um entendimento mais claro sobre o que está acontecendo no processo psicoterapêutico. Na ACT, por exemplo, essa formulação não é centrada, por exemplo, em um diagnóstico, mas sim, sobretudo, naquilo que seria o cerne da terapia da aceitação do compromisso, que é justamente o Hexaflex e os seus processos psicológicos interconectados. Então, é justamente a gente deixa de fazer aquela pergunta mais de psicopatologia, falando, que tipo de transtorno essa pessoa tem? Então a gente passa a se perguntar, mas afinal, para essa pessoa, como que o sofrimento funciona? Como que esses processos, seja na criação, no aparecimento, seja no desaparecimento do sofrimento, como que ele está se estruturando, como ele está funcionando. E é justamente quando a gente consegue olhar com essa lente dos processos que a gente consegue ter mais clareza por meio dessa ferramenta da teoria da aceitação e compromisso. E, por exemplo, a fusão cognitiva acontece muito quando a pessoa ela fica completamente presa nos seus próprios pensamentos. Você vê que é aquela pessoa que está constantemente ruminando sobre as suas experiências, sobre o passado, sobre o presente. Uma pessoa que não consegue fazer aquele desgrude dos seus próprios processos dos conteúdos internos. A evitação experiencial, por exemplo, outro processo fundamental na ACT, acontece quando a gente percebe que o nosso paciente ele sempre está nesse movimento de tentativa de fugir, de controlar o que sente, controlar a situação e não entrar em contato de maneira autêntica e incondicional com a realidade que está se apresentando. Mas é importante a gente tomar cuidado aqui, porque esses processos que a gente está falando, eles não são, por exemplo, categorias fixas para encaixar o paciente. Por exemplo, de uma perspectiva mais formista, lembrando aquelas aulas iniciais sobre contextualismo. Na verdade, esses processos, eles são mecanismos, modelos de observação de padrões. São lentes, ferramentas que nos ajudam a gente conseguir encaixar o funcionamento da experiência, entender como que ela está sendo estruturada e como que essa experiência está criando ou não sofrimento. E talvez o ponto mais importante disso tudo na ACT seja justamente a análise funcional, que a gente vai falar mais aqui agora. Que na verdade não é um comportamento que importa, o sintoma, seja da ansiedade, seja de algum outro tipo de sofrimento. O que importa dentro de uma perspectiva da análise funcional vem justamente dessa palavra, funcional. É a função que aquela emoção, aquele pensamento, aquele processo exerce na vida da pessoa. O mesmo comportamento, por exemplo, pode ter funções completamente diferentes em contextos diferentes.
Por isso, vale a gente entender sempre a base funcional por trás daquilo que está acontecendo com o nosso paciente. Avançando um pouquinho mais nessas perspectivas, por exemplo, evitar uma situação social pode, em alguns casos, ser uma forma legítima de autocuidado, de autoproteção. Mas, por exemplo, em outros, pode ser sim, de fato, uma estratégia de evitação que mantém e aumenta um sofrimento secundário na vida do sujeito. Mas aqui, o que define isso não é necessariamente a se afastar de situações sociais, mas sim a função do comportamento, né? do eixo, da matriz pelo qual o paciente está indo. Por isso que é importante entender a função, porque na função a gente entende a essência do que importa, seja clinicamente falando, né? No sentido de o que importa na construção ou não do bem-estar ou do mal-estar. E essa é a beleza da coisa, porque quando a gente começa a organizar esses elementos processuais, a formulação ela deixa de ser uma descrição e ela passa muito mais a ser um mapa, uma rede de entendimento. Um mapa e uma rede que consegue mostrar como a pessoa está se relacionando com a própria experiência e como que isso influencia nos comportamentos, nas ações, na maneira como ela está vivendo a própria vida. E é aqui justamente também que entra a matriz, que é aquele conceito que nós trouxemos em algumas aulas anteriores, em alguns outros vídeos. Que a matriz, dentro dessa perspectiva da formulação e da organização da formulação, é extremamente útil, é uma ferramenta muito aplicável, né? Porque ela justamente consegue permitir essa organização junto com o paciente do que está acontecendo nessa rede interligada internamente e externamente e que direção isso está levando, né, desses movimentos de afastamento e de aproximação, de apego ou aversão. Justamente entender como que está esses movimentos dinâmicos dos conteúdos internos e externos. Isso tudo torna o processo extremamente visível, palpável, tangível. O paciente, então, ele começa a perceber que os padrões que antes estavam implícitos, na verdade, agora eles têm um mapa, né? Eles têm um esquema, eles têm uma representação simbólica, uma representação em imagem. E isso justamente abre espaço para uma intervenção cada vez mais precisa, cada vez mais perspicaz, cada vez mais concisa no sentido desse alinhamento do que é a realidade, como que ela está acontecendo. E ao longo da terapia, essa formulação e organização do caso não é algo fixo, tá, gente? Ela vai sendo atualizada conforme novas experiências aparecem. O terapeuta, portanto, nessa perspectiva, ele vai refinando o seu entendimento clínico, ajustando o olhar, aprofundando o entendimento dos processos interconectados que estão acontecendo, né, e seus eixos e as suas matrizes relacionadas a esses processos. E daí, gente, isso muda completamente a posição do psicoterapeuta, né? Porque a ideia aqui é que, em vez de ele tentar aplicar técnicas padronizadas, né, de protocolos padronizados, específicas da terapia da aceitação e compromisso, ele passa, na verdade, a responder a como que o funcionamento do paciente está acontecendo naquele momento. Então tem um olhar muito mais personalizado, um olhar muito mais clínico, né? Mais qualitativo. Então toda a técnica, toda a ferramenta da teoria está alinhada com as especificidades de cada caso. Um erro muito comum, por exemplo, é transformar a formulação em, por exemplo, um checklist rígido, né? Como se fosse necessário identificar todos os processos de forma completa antes de intervir, ou seja, colocar a técnica acima da complexidade de cada pessoa, né? Vamos dizer, colocar a técnica acima dessa personalização, dessas especificidades, da singularidade de cada sujeito. E na prática, isso só engessa o trabalho do psicoterapeuta e afasta o psicoterapeuta da realidade do paciente, que é algo muito mais complexo. Então, as teorias, as ferramentas e a formulação ela tem que estar sempre a serviço de não
simplificar, mas conseguir ajudar a entender a complexidade. Então, para a gente finalizar essa nossa aula de formulação e organização, né, dos casos, eu acho que eu queria que você saísse daqui entendendo que a formulação de caso é algo muito vivo, muito dinâmico, muito conectado com a complexidade da realidade. E ela acontece dentro da sessão, em contato com o que está emergindo, com o que está acontecendo. E talvez a síntese mais importante seja de que o mais importante aqui é a gente conseguir entender o problema. O terapeuta está conseguindo, então, encontrar mecanismos para lidar e organizar com essa complexidade dos problemas envolvendo os nossos pacientes. E a partir disso, a formulação de caso ajuda o paciente a construir essas novas formas de entendimento, de esclarecimento. E esse aumento, né, desse esclarecimento, dessa clareza, tem impactos diretos na maneira como ele vai viver a própria experiência e a própria vida.